Olá, Luiz Carlos. Tudo Boa bem, tarde a Marcos? todos. Como é que você vai? Tudo bom? Tudo bem, graças a Deus. Estamos Que aqui. alegria recebê-lo. Já Muito estamos obrigado pelo aí convite. com um número grande de pessoas nos assistindo, já praticamente umas 70, 80 pessoas. Nossa, E para nós é uma satisfação. Já estamos aí para mim, praticamente a 3 minutos do horário de começarmos. tá. E vai ser uma alegria poder conversar com você aí sobre um tema tão palpitante quanto esse que você está trazendo aqui para nos informar. É a nova tecnologia que está chegando, né? É isso. Mas eu acho que nós já podíamos ir começando, então. Sim, E eu queria dar as boas-vindas a você, cumprimentar todos aqueles que estão nos assistindo hoje. E como nós fazemos todas as quintas-feiras, às 17 horas, nós trazemos sempre um convidado para discutir temas de relevância para o nosso país. Não é? Em geral, temos trazido alguns deputados, alguns senadores, pessoas que têm, digamos, presença em Brasília e que desejam trazer informações ao nosso público. E a Fundação tem se dedicado muito a esse papel, trazer informações não só para os nossos filiados, mas também para nossas bancadas, nossos deputados, nossos vereadores, nossos candidatos, e trazer o maior cabedal de informações possíveis para que a gente possa trabalhar bem e reconstruir esse país, depois disso que nós estamos vivendo agora, que é uma situação bastante trágica. E hoje, meus amigos, nós temos aí uma alegria muito grande, porque nós estamos trazendo o Luiz Carlos Bolsinhas. Eu vou pedir a ele para se apresentar a todos vocês, mas eu queria chamar a atenção para um fato importante. Nós estamos trazendo um convidado de fora do partido, um técnico, uma pessoa que vocês vão ver ao se apresentar tem bastante vivência nessa questão tecnológica, para trazer um dos temas fundamentais. Nós estamos vivendo um momento muito difícil, nós estamos vivendo um momento onde quase 100% da atenção de todo mundo está orientada para a questão da pandemia, um pouco aí nesses problemas políticos que têm acontecido, mas não podemos esquecer de que a vida continua. E coisas importantes estarão acontecendo ainda em 2020 no Brasil, e uma delas é o tema da nossa conversa hoje, que é a questão da banda 5G de internet aqui no Brasil. Então, eu vou pedir ao Luiz Carlos para que se apresente para todos nós que estamos aí lhe assistindo hoje. Tenho certeza que vamos aprender muita coisa. E a partir daí nós vamos começar uma conversa bem franca para entendermos um pouco melhor o problema do 5G no Brasil. tá bom. Muito obrigado pela oportunidade, Marcos. A gente teve uma conversa semana passada, eu levantei esse tema que é bastante pouco tratado, né, com a relevância que deveria. Aí você me convidou para fazer esse bate-papo hoje, que é um prazer. Eu sou engenheiro de eletrônico, formado pela USP na década de 70 já. Depois eu estudei na Getúlio Vargas, na sua escola, fiz pós-graduação lá em finanças. E tenho trabalhado desde 1973 em consultoria, basicamente voltada para informática, nem chamava informática naquela época que eu comecei, era processamento de dados. Depois virou informática e hoje é tecnologia da informação. Computador é cérebro eletrônico, você lembra? Cérebro eletrônico, exatamente. Na base do cartão perfurado. Acho que a moçada nunca viu um cartão perfurado. Né? Nem sabe o que é isso, é verdade. E eu comecei nessa época, meu primeiro emprego foi na IBM, trabalhei lá 3 anos. E depois eu fui trabalhar na empresa Bolsinhas Consultoria, que eu já sou da 2ª geração da família. E a partir daí desenvolvi toda a atividade de consultoria em tecnologia, vamos chamar assim, né? Com projetos para iniciativa privada, na sua maioria, e também muitos projetos para governo. Um dos projetos de destaque que eu
participei foi na constituição do ST, do sistema da Secretaria do Tesouro, um sistema chamado CIASF, que congregou toda a informação financeira do país em 1984. Que é operacional até hoje, né? O CIASF é um sistema mais importante de transações, exatamente. é uma conta corrente do Tesouro Nacional. Ele está sendo desenvolvido, parece que uma versão mais moderna, mas até agora, porque eu saiba, o mesmo continua operando desde aquela época. Nós fizemos um projeto de revisão estratégica no ano 2004 e ele foi, desde lá, ele vem sendo tocado pelo século. Na década de 2000, na virada do século, eu fiz um projeto pela Bolsinhas na implantação da Globo.com, onde eles me contrataram pessoalmente para ser o CEO. Eu fiquei lá 1 ano e meio, fiz o startup do portal e depois voltei para Bolsinhas, desenvolvendo nossa vida de consultor aqui, como estamos até hoje. Então, essa é a minha vivência, né? Eu sou muito conectado com o assunto de tecnologia, internet, e eu gostaria de trazer um pouco esse tema do 5G, que é uma nova revolução. Nós estamos num limiar de transformação muito profundo em toda a sociedade. Pois é, Luiz, esse é um tema que interessa muito, porque todos nós usamos Wi-Fi, usamos internet, usamos banda larga, e eu me lembro, começou com 3G, depois foi para 4G, que é um aperfeiçoamento, agora se fala muito em 5G. Nós não temos ainda 5G no Brasil, né? Mas seria muito interessante que você nos explicasse, primeiro fizesse um breve histórico da evolução dessas tecnologias, para nós entendermos o que está por trás da decisão que o governo brasileiro vai ter que adotar na implantação da tecnologia 5G no Brasil. Tá bom. Começou tudo na década de 70, no Japão, com os computadores, os dispositivos móveis, né, os celulares. E eles chamaram de 1G. 1G era a comunicação comum. É como se fosse um rádio amador, que se você comunicava, mas eram dispositivos portáteis, né, e muito específicos, que não tinham privacidade nenhuma. Era uma radiodifusão numa faixa de frequência muito especializada. E se você tivesse um rádio daquele, você poderia escutar tudo que as pessoas estivessem conversando. E nada se falava de voz, só se falava de voz e muito pouco de dados. A partir do começo da década de 80, surgiu, né, o celular, final da década de 80. E o celular trouxe no seu bojo toda a comunicação de voz e, por trás dela, a comunicação de dados, onde eles chamaram de 2G. Já era possível, durante toda a década de 90, você fazer transmissão de mensagens. Esses torpedos que a gente manda, na verdade, são a base do 2G. E aí já tinha uma segurança um pouco maior, mas a transmissão de outros conteúdos via internet era muito pequena. Em 1999, 2000, surgiu o 3G, que aí sim já era a internet embarcada nos dispositivos móveis, né, com uma velocidade bastante limitada, como aquelas ligações que se fazia via discada telefônica, se podia usar no celular. Então, alguma evolução já houve em relação ao 2G, já se podia usar a internet de maneira muito precária. E a partir de 2009, surgiu a tecnologia 4G. Aí sim, que é essa que nós estamos usando hoje, né, e que teve uma explosão praticamente de utilização mundialmente. O 4G ele permitiu o que era uma ficção científica que a gente via naqueles filmes, as pessoas falando a videoconferência, né, de 1 para 1, depois veio a videoconferência 1 para N, as conferências com dezenas de pessoas, que é o que está acontecendo agora, né, e até os mais avançados permite conferência de até 100 pessoas ao mesmo tempo.
E por isso que nessa pandemia o pessoal mergulhou a fundo, né? Seja no trabalho remoto, seja na conferência, usando o Zoom, usando o Skype, usando o WhatsApp e o Instagram também. Todo mundo, essa tecnologia que era uma ficção científica até uns anos atrás, passou a ser uma coisa corriqueira e indispensável já, né? Hoje, se não funciona a comunicação de uma videoconferência, você já quer jogar fora o celular, já quer se ver livre dele. E por trás dessa tecnologia tem o quê? Tem a internet de banda larga. A banda larga hoje do celular 4G, no Brasil, ela está numa velocidade, digamos, usar um termo técnico aqui, 10 megabits por segundo no celular embarcado. Fora do Brasil, te chega até 30, 40. E essa é o que tem hoje disponível de forma barata e dispersa. Tem lá mais de 2 bilhões de dispositivos, sendo que a grande maioria deles no mundo é possível de usar o 4G. Nem se fala um celular hoje praticamente que não tenha 4G, né? Celular e smartphone virou sinônimo. Só alguns casos muito particulares que não tem esses de prisão desse tamanho assim que os caras entram porque que são celulares que só falam voz, né? Mas isso é folclore. Então, a partir disso, nós temos uma tecnologia que virou commodity. Todo mundo faz, todo mundo tem. Essas antenas estão dispersas pelo qualquer cidade, país inteiro, né? No Brasil, ainda a cobertura 4G não é totalmente distribuída. Nas grandes capitais ela é distribuída, mas no interior não é, na área rural não é. Isso ainda tem um caminho pela frente para a abrangência do 4G chegar a uma cobertura aí acima de 80%. Bom, enquanto isso, né, os meus colegas jovens de eletrônica vêm desenvolvendo há muito tempo uma tecnologia que seria a próxima geração. O G do 4G, 5G, é geração. Então, nós estamos na quinta geração, começando no limiar da quinta geração da tecnologia móvel com internet, que é o que está chegando aí, que o Brasil precisa acordar rápido, né, para não ser dominado completamente pelo mundo. E o que o 5G permite que o 4G não permite? Primeiro, a velocidade de transmissão das informações. É mais ou menos entre 50 e 100 vezes mais rápido você usar uma tecnologia 5G. Então, baixar um filme hoje, que demoraria no celular uma hora, poderia ser feito em 10, 15 segundos no seu aparelhinho celular. E conferências, né, você teria a possibilidade de pôr milhares de pessoas. A densidade de comunicação que uma tecnologia 5G, comparada com a 4G, medida por quilômetro quadrado, né, a 4G permite que você tenha 4.000 ligações simultâneas por quilômetro quadrado. O 5G, não estou falando números absurdos, permite 1 milhão de ligações por quilômetro quadrado. Então, vocês imaginam o salto tecnológico que isso vai trazer. Um outro fator que é importante, que aí já entra um pouquinho mais na tecnologia, é o que eles chamam de latência. Você vê a dificuldade hoje para ter uma orquestra fazendo uma teleconferência, quer dizer, a sincronização, né, dos dados é muito difícil, porque hoje tem uma latência de 50 milissegundos nos celulares, usando a tecnologia 4G. Com a 5G, a latência será 1 milissegundo. Então, é praticamente instantâneo. Né? Isso vai possibilitar, como eu vou discorrer um pouquinho, um sem número de novas aplicações. Porque hoje não dá para você controlar remotamente determinadas atividades com 50 milissegundos de defasagem. Entendi. Ô, Luiz, essa tecnologia 5G já está totalmente desenvolvida, está em desenvolvimento ainda. E se já existe, que países já estão adotando? E por que o Brasil não adotou isso até agora?
ela está desenvolvida, ela começou a ser comercializada em março do ano passado na Coreia. Eles são sempre os pioneiros lá no Extremo Oriente, né? A Coreia, Japão, agora a China também. Então, eles lá já estão sendo vendidos aparelhos celulares com capacidade para o 5G. E tem algumas nuances, né? Houve um grande trabalho nos últimos 5 anos de normatização da tecnologia. Porque não adianta todos terem a tecnologia, só que uma não falasse com a outra. O que foi feito foi o Instituto Internacional da ONU, que fez a normatização de que frequências, que radiofrequências que vão ser utilizadas pelos aparelhos, né? Quais as velocidades permitidas, quais os padrões técnicos que vão ser necessários. Para quê? Para que, tanto do lado dos aparelhos embarcados, como do lado da infraestrutura da tecnologia. Os grandes fabricantes de tecnologia, né, tem toda essa discussão na China agora, que os Estados Unidos estão querendo bloquear um grande fornecedor chinês chamado Huawei, né, em detrimento protegendo a indústria americana. Tem a Qualcomm, tem a Ericsson também, então tem uma grande competição mundial. Na verdade, é uma briga comercial isso. Mas já está disponível e agora é o pé no acelerador, né? Eles estão... A gente ouve falar muito essa disputa e essa concorrência, envolvendo também a questão de sigilo de dados e controle de dados por parte de, não sei, tecnologia chinesa, eventualmente os chineses utilizando a informação da rede americana. Isso procede ou existem mecanismos que garantem o sigilo das informações veiculadas no 5G? Olha, existem as barreiras de proteção tecnológica, mas para toda barreira de proteção sempre tem a transgressão, né? O pessoal os espiões, isso é feito por órgãos secretos de governo, seja do governo americano, seja do governo chinês, a Rússia também. Então, eles ficam... É uma guerra fria, subterrânea entre os países avançados que ficam querendo obter o segredo do que se passa nas conversas, né? E quanto mais proteção se coloca, maior é a tentativa de bloqueio e de... como é que chama? De quebra desse sigilo que tem. Existe a proteção, sem dúvida, é muito difícil fazer. Para um grupo ou uma empresa particular, o recurso que ela teria que investir para quebrar esse sigilo seria tão grande que eles não teriam condições de fazer. Mas dizer para você que 100% seguro não existe. Sempre tem alguma brecha, que eles chamam de backdoor, né? Que tem uma porta dos fundos, que vai lá um daqueles hackers malucos, tipo aquele Snowden que foi preso, que eles conheciam como é que abria aquela porta e, a partir daí, eles faziam as espionagens. E a tecnologia? 5G... Pois não. A tecnologia 5G hoje ela é ofertada basicamente por que países? A tecnologia 5G hoje já está nos Estados Unidos, está começando. Tudo começou a partir do último trimestre de 2019. Os Estados Unidos já estão oferecendo, você já pode comprar lá nos Estados Unidos, a Verizon já oferece, a AT&T já oferece, né? Na Europa, na Alemanha, na Inglaterra, os países asiáticos, praticamente todos modernos, né? Coreia do Sul, a China, o Japão, já está disseminando. Eu diria hoje para você que está 5% do que deverá ser daqui a uns 10, 15 anos. 5%. Daqui a uns 15 anos deveremos ter mais de 5 bilhões de aparelhos conectados, aparelhos portáteis. Depois eu vou entrar num detalhe que a coisa vai ser exponencial. O 5G, então, tem essa característica da comunicação entre pessoas, né? E a transmissão do conteúdo de forma rápida e sem latência. Isso vai possibilitar, como eu estava falando,
um tema que é o que eles chamam de internet das coisas. Uhum. Internet das coisas é as coisas se comunicarem entre si. Hoje nós temos pessoas se comunicando entre si, né, e muito poucas coisas se comunicando entre si, né? Ou seja, uma máquina ela conversa com uma outra máquina, com outro equipamento. Exatamente, usando toda etc. a mesma infraestrutura de 5G. Um Entendi. exemplo, os carros, né? Os automóveis, não é do futuro distante, não. Os automóveis vão ser robotizados. Você vai chamar um carro e esse carro vai se comunicar via 5G, né, com os sinais de trânsito, né, vai se comunicar com os outros carros, né, para não baterem dentro desse trânsito todo maluco, né, e isso vai possibilitar, que é o que a gente chama da internet das coisas. Você vai poder ter uma... fundamental para a chamada indústria 4.0, né? Porque sem dúvida o grande nenhuma. desenvolvimento, a chamada quarta revolução industrial, está ligado exatamente ao uso da internet das coisas. É a internet praticamente mesclando atividade manufatureira com prestação de serviços, com informação, com TIC, tecnologia de informação e comunicação, e com isso aumentando muito a produtividade da indústria mundial, né? Quer dizer, quem adota essa tecnologia. Sem dúvida nenhuma. Toda a infraestrutura mundial, com os 5G, você vê de 4 mil por quilômetro quadrado para 1 milhão de dispositivos conectados num quilômetro da sua casa, você imagina as possibilidades que isso vai trazer. E aí os automóveis vão estar interconectados, né, com os sinais de trânsito, o transporte público vai estar interconectado, e tudo cada vez mais exponencialmente interconectado. A telemedicina, por exemplo. Hoje não é viável você fazer uma cirurgia remotamente, por causa do que eu falei dessa latência, né? Você tem 50 milissegundos de latência, parece nada, mas é muito na hora que você vai fazer uma cirurgia, por exemplo, do cérebro de uma pessoa. O que vai acontecer é que, no futuro, os grandes especialistas vão estar lá numa camada ou num limbo usando 5G e poderão operar remotamente, roboticamente, os seus pacientes. Isso é uma realidade dos próximos 5 anos. Não há... É irreversível. E o 5G vai permitir também, eu fiz até uma compilação, além da telemedicina, a agricultura de altíssima precisão. Né? Com o 5G, quando chegar no campo, o 5G, você vai permitir que as máquinas do campo trabalhem sozinhas, 24 horas por dia. Então, aqueles tratores gigantes não vão precisar de operador. Eles vão estar operando, você vai ter um controle remoto deles, sabendo tudo o que se passa instantaneamente, aonde eles vão estar, se vão se comunicar um com os outros, né? Controle de pragas, vão ter os drones que vão acompanhar a produção agrícola. E o Brasil é um país, eu diria para você, que está entre os 3 mais produtivos em agricultura. A hora que nós tivermos, né, uma decisão séria de começar a investir na telecomunicações de alto volume, de alta velocidade, como o 5G, nós podemos dar um salto e passar, né, a concorrência rapidamente. A gente sabe que as iniciativas hoje são praticamente individuais, né? O empresário agrícola, né, fora as campanhas que tem contra eles têm que investir por conta própria, porque até órgãos de governo, como a Embrapa, que estavam na fronteira, hoje eles estão meio que sucateados, né? Então, essa vai ser a grande mudança que a gente vai poder fazer se o Brasil acordar para que temos um 5G pela frente. E a grande vantagem do 5G, né, e como o PSL está nessa linha, é fazer os leilões. Nós estamos com a grande... Mas eu queria perguntar para você, essas redes 5G, tecnologia 5G, etc., isso é uma concessão que o governo dá a empresas, quer dizer, aí fará um leilão, um processo licitatório, e a permissão para a implantação da tecnologia 5G seria concedida pelo governo
ao vencedor desses leilões? O governo, através da Anatel, ele detém a concessão do ar. Não é o ar que a gente respira, mas é o ar que a gente transmite as informações. E esse ar ele é fracionado por um sem número de frequências, desde frequências baixas até a luz, né? Você pode fazer transmissão de informação por fibra ótica. Mas tudo que passa pelo ar, o governo regulamenta. E o governo, hoje em dia, seria muito mais inteligente fazer os leilões de 5G do que leilão de petróleo, porque o petróleo vai acabar e o 5G está começando. Os Estados Unidos fizeram agora um leilão em março desse ano. 7 bilhões e meio de dólares eles arrecadaram numa das 3 ou 4, dependendo da regulamentação que se faça, grande faixa de frequência, né? Você pode leiloar faixas de frequência, escolher, padronizar e leiloar. Isso dá bilhões e bilhões de dólares para o caixa do governo. E o Brasil não fez ainda nenhum desses leilões? Ainda não fez. Ele jogou agora para 2021. Ele soltou os termos de referência. É um processo que está derrapando, que não está evoluindo, tem muitos interesses aí, e nós estamos ficando para trás. Isso dá uma angústia ver o país não entrar nesse assunto de cabeça, digamos assim, né? Porque nós vamos perder o bonde da história, até definir. Eu li hoje que o Uruguai está na nossa frente em relação à concessão de frequências. Mas o que está segurando o Brasil? Quer dizer, o Ministério da Ciência e Tecnologia, o ministro Marcos Pontes, por exemplo, eu imagino, quer dizer, está sob a égide daquele ministério que, inclusive, regulamenta e acompanha a Anatel. O que está segurando esses leilões? Qual é o grande problema para que o Brasil dê esse passo de gigantesca modernização que seria a tecnologia 5G no Brasil? Nós estamos comprando uma briga política que os Estados Unidos estão tendo com a China por tabela. Essa é a grande discussão. Como os Estados Unidos estão lutando muito contra os chineses nessa área, que é estratégica, contra a empresa Huawei, aí nós entramos por tabela. Poderíamos ficar independentes, aí é uma questão de relações exteriores, né? Totalmente, e tocar a nossa vida, porque os padrões técnicos já estão definidos. É só fazer o leilão e arrecadar o dinheiro, mas isso vai perdendo interesse. Se a gente não for pioneiro ou não tiver alinhado com a história, nós vamos ficar para trás. Como nós ficamos na questão da informática, não sei se vocês lembram que a tal da reserva de mercado de informática, entra nessas discussões que aparentemente são para proteger alguns setores de alto impacto político que eles têm e o país inteiro, a sociedade brasileira fica atrasada há anos. É o que aconteceu. É um tema de extrema relevância para os partidos políticos, para os tomadores de decisões, para as nossas bancadas na Câmara dos Deputados. A mobilização em torno disso, né? Nós não podemos ficar refém de uma disputa que não é nossa, entre Estados Unidos e China, né? Em realidade, os dois países são fundamentais para a economia brasileira. O nosso maior parceiro comercial é a China, mas os Estados Unidos, por razões, enfim, das mais variadas, também é um grande parceiro brasileiro. Temos que ter um relacionamento bom com eles, mas não podemos comprar essa briga e, com isso, ficarmos atrasados. A previsão é que esses leilões ocorram em 2021. Primeiro, hoje, a última informação que eu tenho obtida hoje é que no primeiro trimestre de 2021 será o primeiro leilão do 5G no Brasil. Muito Quer bom. dizer, um ano depois dos Estados Unidos e quase 2 anos depois da Coreia e da China. A China nem precisa, porque eles definem quem vai fazer e pronto. Né? Mas um ano depois, os recursos são escassos, nós não podemos ficar para trás nisso. Uma coisa interessante, que na hora que destampar esse assunto do 5G, o investimento que vai requerer, vão gerar milhares de empregos, você vai ter que o número de antenas que você usa hoje no 4G
vai ter que se multiplicar enormemente, né? Você vai ter uma proporção, 10 vezes mais antenas. São antenas menores que vão ter que estar localizadas muito próximo uma da outra e do usuário final. Então, isso vai ser um serviço enorme de instalação, né, de configuração dessas antenas e tudo mais. É uma pena. Eu fico meio desesperado ao ver que o Brasil não está dando prioridade, não está tratando do assunto com a devida relevância que devia ter e não se fala nisso. Não sei como. Você tem muito mais qualificação que é para saber como destampar esse negócio do 5G no Brasil. Em realidade, como eu falei no começo da nossa conversa, né, hoje toda a discussão está praticamente centrada na pandemia, na questão da brutal recessão econômica que nós estamos vivendo, mas nós não podemos negligenciar aspectos tão importantes como esse, porque, de repente, surge a vacina. Surgindo a vacina, rapidamente haverá o deslanchar da economia brasileira e também a retomada da atividade econômica mundial. Logicamente, isso vai demorar algum tempo, mas vai acontecer. E, ao acontecer isso, nós precisamos estar preparados. Portanto, essa conversa nossa aqui, ela é estrategicamente muito importante para a elite política brasileira, para os nossos parlamentares, para que eles se deem conta da importância desse tema. Caso contrário, nós vamos cada vez mais ficarmos para trás do ponto de vista da evolução tecnológica. Agora, Luiz, eu vi um artigo que saiu no Valor Econômico ontem, tratando da questão de rede privada, que seria muito importante que o 5G contemplasse redes privadas. O que é exatamente isso? Para que todos aqueles que estão nos acompanhando hoje realmente compreendam a temática. Vou fazer uma analogia, né? Hoje, você, na sua casa, se tiver um Wi-Fi, você tem lá o seu modem, você recebe a internet pública via um cabo de fibra ótica e monta uma rede privada na sua casa. O que a indústria está pedindo é usar essas frequências, que o governo autorize a utilização. Eles já liberaram, aparentemente, na chamada, uma frequência de 3,5 GHz para que se possa constituir redes privadas. Então, uma indústria grande, ela pode, na fábrica, no chão de fábrica, em vez de usar o Wi-Fi, que é uma tecnologia ultrapassada, usar o 5G próprio. Essa é uma rede privada de 5G. Com todas as vantagens de a latência pequena, a quantidade de aparelhos, equipamentos que você vai poder utilizar, né? Ou seja, o processo de internet das coisas, internamente, aquela determinada indústria, será gerida privadamente por essa empresa. É um pequeno detalhe do que você falou, internet das coisas via comunicação sem fio. Perfeito. Porque se for com fio, você pode montar hoje do jeito que quiser, mas se tiver sem fio, usando o ar, né? Propagando a propagação da comunicação pelo ar. Fazendo assim, você precisa de uma licença, que nem rádio do cidadão, né? Rádio amador. Você precisa de uma licença de rádio amador para usar aquela frequência. Isso daí, montar uma rede, vamos dizer, com 10 mil equipamentos, num raio de 1 quilômetro, que é uma grande fábrica, você vai ter que ter uma licença de uma rede privada. Só isso que a Anatel está regulamentando agora. E com toda a segurança, com toda a velocidade, para poder usar o ar, né? O ar que a gente é o ar que a gente não vê, né? A gente respira, mas não vê, que está na luz. Então, são as frequências, tem todas as frequências de radiodifusão que a gente é submetido hoje em dia, que não transparece porque elas não são visíveis na luz. E o 5G é uma das frequências mais altas, cada vez mais se aproximando do espectro da luz visível. E quanto maior a frequência, mais quantidade de informação você pode colocar naquela comunicação. Então, uma rede privada seria isso. Muito bom. Luiz Carlos, olha, a conversa, quando ela é interessante, passa muito rápido. Já estamos aí há quase 35 minutos conversando e eu acho que foi extremamente oportuna e muito interessante seus esclarecimentos.
não só do ponto de vista da informação, para todos nós, leigos na área tecnológica, quer dizer, conhecemos o tema, mas não, digamos assim, a parte mais, os detalhes, né, que você tão bem descreveu aqui, mas também do ponto de vista político. Né? A Fundação Índico, que é uma fundação que dá orientação programática ao PSL, o nosso partido, deve sim e vai se dedicar, se debruçar sobre esse tema, porque é um dos elementos determinantes da nossa trajetória de crescimento econômico no futuro. Quem sabe nós possamos, em breve, voltar a ter você conosco, conversando, preparando alguns trabalhos ou fazendo uma reunião, quem sabe, com os nossos parlamentares, deputados federais, aqueles que estão hoje na comissão de comunicações da Câmara dos Deputados e também na nossa bancada de senadores, para nos informar e que possamos efetivamente conduzir esse tema da melhor maneira possível. Eu queria, então, Luiz, agradecer muito aos seus esclarecimentos, saber se tem alguma coisa a mais que você gostaria de transmitir antes de encerrarmos essa nossa conversa. E não sem antes agradecer muito o seu conhecimento e a simpatia aí com que você trata esse tema e tem nos tratado também aqui na Fundação Índico. Só queria agradecer a oportunidade e, se eu puder transmitir isso, né, essa minha angústia para os nossos representantes no Congresso, já é alguma coisa muito importante. Muito obrigado, viu, Marco? Bom, vamos ter, então, essa oportunidade. Eu, mais uma vez, queria agradecer a sua disponibilidade para vir aqui nos trazer essas informações. Para nós foi muito interessante. A gente tem sempre trazido nesses lives, nesses diálogos, um conteúdo mais político, mas hoje a gente vê que esse conteúdo técnico também tem um fundo extremamente importante do ponto de vista político e estratégico para o país. Nós vamos certamente continuar essa conversa, teremos outra oportunidade para contar com o seu conhecimento e fica desde já, então, o nosso agradecimento a você e esperar que tenhamos oportunidade para retomarmos essa conversa. Muito obrigado. Um grande abraço a todos. Obrigado a todos. Quero agradecer a todo mundo, dizer que foi uma satisfação enorme termos hoje o engenheiro Luiz Carlos Bolsinhas falando sobre um tema tão importante quanto esse que é a 5G e convidá-lo para a próxima quinta-feira, às 17 horas, estarmos juntos novamente para termos mais um diálogo do PSL com um tema de interesse nacional. Até a próxima, então. Muito obrigado a todos.